Todos estão conseguindo visualizar a tela? Sim. Então, arranjos simples e combinações simples. Eu resolvi iniciar essa aula com uma situação problema. Então, a primeira situação problema é de arranjos. Então, em uma reunião de um condomínio residencial, foi realizada uma votação para definir os cargos de síndico e subsíndico do prédio. 4 moradores, A, B, C e D, candidataram-se a ocupar esses cargos. De quantos modos distintos pode ocorrer o resultado dessa votação? Então, o que a gente vai fazer? Vamos, inicialmente, fazer uma representação de todas as possibilidades usando o diagrama da árvore de possibilidades, que está aqui embaixo. Então, nessa fotografia, nessa tira aqui, nós temos uma reunião, de pessoas que moram no prédio, e eles querem formar chapas, e daí as pessoas vão votar na chapa que elas acharem mais interessante, Então, essa chapa é composta pelo síndico e pelo subsíndico, tá ok? Quantas pessoas vão disputar essas 2 vagas? Então, são quantas pessoas que vão disputar essas vagas? Aí mencionou 4 moradores. Morador A, morador B, morador C e morador D. Então, nós temos aqui o diagrama da árvore de possibilidades. Então, como é que a gente analisa esse diagrama? Então, pense no seguinte, pessoal. Aqui eu tenho um síndico, Então, uma possibilidade pode ser a pessoa A com a pessoa B. Então, vai formar aqui uma chapa, um resultado, síndico e subsíndico. Uma outra possibilidade, a pessoa A com a pessoa C. Então, vai formar aqui, uma outra possibilidade. A pessoa A com a pessoa D vai formar uma outra possibilidade. Agora, a pessoa B sendo síndico. Então, quem pode ser o subsíndico? A pessoa A, a pessoa C ou a pessoa D. Então, aqui nós vamos ter mais uma possibilidade, mais 2, mais 3 possibilidades. E assim sucessivamente. No final das contas, pessoal, com 4 pessoas, para formar uma chapa com 2. Então, nós vamos ter quantas possibilidades ao todo? Quem já conseguiu aí matar a questão? Nós temos 4 pessoas, a gente quer formar chapas, com 2 pessoas, diferentes, distintas. Vai dar para fazer quantas chapas distintas, quantas chapas diferentes? Então, nós temos aqui 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente pode, com 4 pessoas, escolhendo 2 a 2, vai dar para formar quantas chapas? 12. Tá ok? Isso aqui utilizando o diagrama da árvore, Mas existe outras maneiras da gente calcular esse problema? Existe. A gente pode usar a fórmula de arranjos, Então, a fórmula de arranjo simples é essa que vocês estão vendo agora na tela, ó. Então, como é que se lê isso aqui? Arranjos de n elementos tomados P a P. Vai ser igual a quem? N fatorial dividido pela diferença de n menos P fatorial. Eu até escrevi aqui do ladinho, Dado um conjunto com n elementos distintos, chama-se arranjo desses n elementos tomados P a P, com P menor ou igual a N, qualquer agrupamento ordenado de P elementos distintos escolhidos entre os N existentes. Então, é bem simples, O valor do N vai ser sempre maior ou igual ao P, ou seja, o P vai ser sempre menor ou igual a N. Esses valores de N e de P vão ser sempre números naturais. Números naturais são os números que a gente aprende lá quando a gente está aprendendo na alfabetização, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são esses números, inteiros e positivos. Tá ok, pessoal? Então, como é que ficaria aqui esse problema utilizando essa fórmula? Então, ó, arranjos, A de arranjos, qual o total de elementos? É o total de candidatos,
que no caso são 4 candidatos, candidato A, candidato B, candidato C e candidato D. Então, ó, A4. E o P são as combinações que a gente quer fazer. A gente quer fazer combinações tendo o síndico e o subsíndico, ou seja, vamos tomar 2 a 2. Então, aqui vai ser o 2. Agora, o que você vai fazer? Você vai só observar aí ó, o N é o P, o 4 é o N e o 2 é o P. Você olha para a fórmula e vai substituir os valores. Então, quem é N? 4 fatorial. Então, quem é N? 4 menos P. Quem é P? 2 fatorial. Agora a gente vai resolver. 4 fatorial, resolve primeiro quem está dentro do parênteses. 4 menos 2 dá 2 fatorial. E aqui, esse 4, a gente viu na aula passada, nós vamos diminuir uma unidade, né? Até chegar no 2 para poder cancelar. Então, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Quando o numerador é igual ao denominador, a gente faz o quê? A gente cancela. Esse 2, a gente cancela com esse 2. Então, vai sobrar quem? Na parte de cima. Só sobrou na parte de cima, né? 4 vezes 3, que dá 12. Então, a nossa resposta são 12 possibilidades, né? 12 possibilidades. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ficou com alguma dúvida? Essa é a hora. É interessante, pessoal, que por que esse primeiro problema, ele é um problema de arranjos. Então, sempre, pessoal, sempre, quando tiver uma situação, problema dessa, você vai ter que fazer a seguinte pergunta: será que a ordem vai mudar alguma coisa? Será que a ordem é importante? Então, nesse caso aqui, a gente percebe que a ordem é importante. Por que a ordem é importante? Por exemplo, ó, aqui, ó, síndico e subsíndico. Então, no síndico é o A e o subsíndico vai ser o B. Então, AB. Se eu mudar, por exemplo, aqui, ó, B e A. Se eu colocar aqui nessa ordem B e A, vai fazer alguma diferença? O que vocês acham? Se eu mudar a ordem dessas letras aqui, dessas pessoas, né? Tem diferença? Tem. Nesse primeiro caso aqui, ó, o A e o B, o que acontece nesse primeiro caso? O A é o síndico. O A é o síndico. E o B é o subsíndico. Agora, se eu mudo a ordem, eu mudo a chapa, né? Nesse caso aqui, eu mudei a ordem, ó. O B veio para frente, o A foi para trás. Então, eu mudei a ordem. Se eu mudo a ordem, muda a chapa. Agora, em vez de o síndico ser o A, o síndico passou a ser o B. E o subsíndico, em vez de ser o B, passou a ser o A. Então, se eu troco a posição das letras, muda alguma coisa, muda a ordem, então a ordem importa, né? Se a ordem importa, você vai usar sempre o quê? Vai usar sempre arranjos, tá? Sempre arranjos. Aí tu olha para mim e diz assim, sim, professor, eu já aprendi aqui que uma maneira de eu resolver problemas de arranjo é fazer o diagrama da árvore, só que eu não gostei não, porque dá muito trabalho, né? Eu posso me confundir. Ok. Existe uma outra maneira? Existe. Aplicar a fórmula, tá? Você aplica a fórmula. E ainda existe, pessoal, um outro método, que esse método aqui é um método super tranquilo. Então, ó, eu quero fazer combinações de 2 em 2, tá certo? De 2 em 2. Então, eu coloco o tracinho. Esse método aqui, ele é conhecido como método do tracinho. Então, tem quantas pessoas? 4 pessoas. Então, para síndico, eu vou ter quantas possibilidades? 4 possibilidades. Se uma pessoa já vai ocupar o cargo de síndico das 4 pessoas,
vai sobrar quantas pessoas para ocupar o cargo do subsíndico? 3 pessoas. Aí você usa aqui o princípio multiplicativo da contagem, né? 4 vezes 3 vai dar 12. Notem que o resultado, ó, dá o mesmo, ó. A gente usou aqui 3 métodos diferentes e o resultado dá o mesmo, ó, 12. 12 possibilidades. Tá ok? Método do tracinho. Nós usamos aqui 3 métodos. O método do diagrama da árvore, depois nós utilizamos o método com a fórmula, e esse terceiro método é o método do tracinho. Tá ok? Agora nós vamos fazer alguns exercícios. Então, esse aqui é o primeiro exercício. Dá uma lidinha aí para ver se vocês conseguem entender. Só lembrando que todo esse conteúdo está no livro de vocês, tá? Todo esse conteúdo está no livro de vocês. Pode escrever no chat, se estiverem com alguma dúvida. Então, para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente do Grêmio de um colégio, candidataram-se 10 alunos. De quantos modos distintos pode ser feito essa escolha? Então, a primeira pergunta que vocês têm que fazer é a seguinte: a ordem vai importar? A ordem importa ou não importa? Se eu colocar aqui, ó, uma combinação Bruno e Ana, e uma outra combinação Ana e Bruno, essa ordem vai importar? Vai fazer diferença? Ou vai dar no mesmo, vai ser a mesma coisa? Então, a gente percebe, pessoal, que a ordem vai importar. Por exemplo, ó, essa coluna aqui, ó, é do presidente, e essa coluna aqui é do vice-presidente. Uma chapa sendo Bruno e Ana, e a outra chapa sendo Ana e Bruno, embora as pessoas sejam a mesma, mas a ordem vai importar, porque no primeiro caso, Bruno era o candidato a presidente, e Ana era candidata a vice-presidente. Como eu mudei a ordem, observe que quem ficou na presidência agora foi Ana, e quem ficou na vice-presidência foi o Bruno. Então, nesse caso, a ordem importa. Se troca a posição dos elementos, muda tudo. Então, nesse caso, você vai usar arranjos. Então, para resolver um problema de arranjos, tu vai utilizar 3 métodos. Nesse caso aqui, para a gente ganhar um tempinho, eu vou utilizar 2 métodos. Primeiro é o método do tracinho. Qual é o total de candidatos? 10. Então, para a função de presidente do Grêmio, eu tenho 10 possibilidades. E para vice-presidência, como uma pessoa já ficou aqui como candidata a presidente, então aqui eu vou ter 9 possibilidades. Então, 10 vezes 9 dá 90 possibilidades. Simples assim, pessoal. Isso aqui é mais fácil que tirar leite de onça, mais fácil que encher pneu de trem. Então, esse aqui é o método do tracinho. Agora eu posso utilizar o método de arranjos, né? Arranjos de 4 elementos, não, de 10 elementos. Arranjos de 10 elementos tomados 2 a 2. Aí, você lembra da fórmula, né? N fatorial, aqui, ó, é N, aqui é P. Então, N fatorial, que é 10 fatorial. Aí, você vai fazer a diferença, né? Entre N e P. 10 menos 2 fatorial. Resolve primeiro quem está dentro do parêntese. 10 fatorial. 10 menos 2 dá 8 fatorial.
esse 10 eu vou diminuir até o 9, até o 8, perdão. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, dividido por 8 fatorial. O que eu vou fazer com o 8 fatorial do numerador e com o 8 fatorial do denominador? Eu vou cancelar. Logo, sobrou 10 vezes 9. 10 vezes 9 dá 90. Então, nós temos 90 maneiras de se fazer a escolha dessa chapa. Alguma pergunta? Independente do método que você usar, o resultado sempre tem que dar o mesmo, né? Ó, método do tracinho, deu 90 maneiras a gente fazer a escolha da chapa, e aqui, usando a fórmula, 90 possibilidades também, 90 maneiras a gente fazer a escolha. Pergunta, dúvida? Escreve aí no chat. Muito bem, José Ribamar, 90, Maria Eduarda, 90. Parabéns. Vamos para o próximo. Observe agora esse exemplo. A senha de um cartão magnético bancário usado para transações financeiras é uma sequência de 2 letras distintas. A palavra distinta, quando aparecer, você já sabe, tem que ser diferente, entre as 26 do alfabeto, seguido por uma sequência de 3 algarismos distintos, certo? Então, ó, 3 algarismos distintos. Falou em algarismos, você já sabe que são números, né? Então, tem que ser números diferentes. O nosso sistema de numeração decimal, por que o nome é sistema de numeração decimal? Porque a gente tem 10 algarismos, né? Vai de 0 até 9. Belezinha, pessoal? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente pode utilizar o método do tracinho, certo? Então, aqui, ó, são quantas letras? São 2 letras que eu vou colocar. E quantos números? Eu vou só aqui marcar aqui, né? Então, aqui eu vou colocar as letras. Sempre usando a multiplicação, né? O princípio fundamental da contagem. E agora, são quantos algarismos? 3 algarismos, né? Nesse espaço aqui, serão os números. Agora perceba, presta bem atenção, de olho no lance. Então, se eu tenho 26 letras, para esse primeiro espaço aqui, ó, eu vou ter 26 possibilidades. Para esse segundo tracinho aqui, ó, como das 26 letras eu já deixei uma letra aqui, então, para esse espaço aqui, eu vou ter 25 possibilidades. Tá ok? Não pode ter letra repetida, né? Aqui falou 2 letras distintas. No caso dos números, eu tenho quantos números no meu sistema de numeração decimal? 10, vai de 0 a 9. Então, para o primeiro número, eu tenho 10 possibilidades, para o segundo número, eu tenho 9 possibilidades, e para o terceiro número, eu tenho 8 possibilidades. Agora, basta eu fazer a multiplicação. 26 vezes 25 vai dar 650. Então, 650 vezes 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8 dá 720. 720. 650 vezes 720 vai dar 468 mil. Então, pessoal, com 2 letras distintas e 3 algarismos distintos, dá para a gente fazer quantas senhas diferentes? Olha só, né? Dá para fazer 468 senhas diferentes. É impressionante, não é mesmo?
Então, é bem interessante esse assunto, né, pessoal? Aí, ó, o que que acontece? Para resolver essa questão, eu estou utilizando aqui arranjo simples. Lembra daquela pergunta que eu fiz para vocês? A gente sempre tem que se fazer, a ordem importa ou não importa? Importa. Se eu colocar aqui uma senha, ó, com 2 letras e 3 números. Pronto, esse aqui é um exemplo de senha, né? Ó, esse aqui é um exemplo de senha. Agora, se eu colocar aqui a senha, vou inverter a ordem, BA 3, 2, 1. Se essa primeira senha for a senha para eu sacar o meu dinheiro, né? AB123. Aí, na hora, eu uso essa senha aqui. Tu acha que eu vou conseguir sacar o meu dinheiro com essa senha aqui? Não. A ordem importa, né? Se tu muda alguma coisa na senha, se tu troca algum número, alguma letra de posição, é claro que não vai dar certo. Então, toda vez que a ordem influenciar, toda vez que a ordem for importante, aí você vai usar arranjos simples. Não esquece disso, não esquece disso. Aí tu poderia usar aqui a fórmula. Só que essa fórmula, para te usar a fórmula, aí tu teria que fazer 2 situações. A primeira situação vai ser, tu tem quantas letras? 26 letras, e tu quer formar grupo de 2, tu quer escolher de 2 em 2, né? Então, arranjos, né, de 26 elementos, tomado 2 a 2. E esse izinho, tá? Tu vai sempre multiplicar. Toda vez que tu falar o izinho, tiver a ideia do i, sempre vai multiplicar. Essa senha é formada por letras e números. Notou? Ó, ela é formada por letras e números. Então, como ela é formada por letras e por números, esse i que tu fala, aí tu vai ter que multiplicar. Então, nós temos arranjos de 26 letras, 26, eu tenho as possibilidades, né, de 26 letras, eu vou escolher de 2 em 2, e agora, os números, de 10 números, eu vou escolher de 3 a 3, né? Agora eu vou resolver separadamente. O primeiro caso, aí vocês têm que lembrar da fórmula, né? Então, no primeiro caso, vai ser 26 fatorial, aí você faz a diferença. 26 menos 2 fatorial, multiplicado por 10 fatorial, aí faz a diferença. 10 menos 3 fatorial. Tá? Agora, é só resolver. Resolve primeiro quem está dentro do parêntese, tá? Resolve primeiro quem está dentro do parêntese. 26 menos 2 dá 4 fatorial, dá 26 menos 2 dá 24 fatorial, vezes 10 menos 3, 7 fatorial. Vou fazer aqui do ladinho. Então, esse 26 eu vou diminuir até o 24 para poder cancelar. Então, 26 vezes 25 vezes 24 fatorial, dividido por 24 fatorial, vezes o 10, eu vou diminuir até o 7, né? Só lembrando que tem que ser tirando um de cada vez. Então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido por 7 fatorial. Então, como o numerador e o denominador são iguais, eu cancelo, cancelo e cancelo. Sobrou agora quem? 26 vezes 25, que dá 650, vezes 10 vezes 9 dá 90, 90 vezes 8, 720, 650 vezes 720 vai dar 468 mil senhas. Simples assim. Se tiver alguma pergunta para fazer, pessoal, essa é a hora, pode fazer.
Um assunto bem legal, né, pessoal? Bem interessante mesmo. Deixa eu ver aqui. Então é isso, pessoal. A gente tinha um outro assunto para dar hoje, que é combinações simples, mas esse assunto de combinações simples a gente vai deixar para a próxima semana, porque hoje não dá mais tempo, né? Não adianta a gente começar um assunto novo e daí só começar. Mas aí na próxima semana a gente vai estudar combinações simples. Hoje nós estudamos arranjos simples. Vamos só relembrar aqui o que nós vimos sobre arranjos. Então, arranjo simples, a gente viu aqui 3 métodos para a gente resolver, usando o diagrama da árvore, usando aqui a fórmula e utilizando o método do tracinho. Quando que a gente vai usar arranjos? Quando a ordem importar. Tem um problema, a ordem importa, então você vai usar arranjo simples, tá certo? Como no caso aqui, né? Formar chapas, presidente, vice-presidente, no primeiro caso, do síndico, subsíndico, se é uma senha, né, que tem letras e números, e se tu alterar a posição de uma letra ou de um número, vai influenciar no resultado. Então, nesse caso, a gente vai usar sempre a fórmula de arranjo simples, tá ok? E aqui nós vimos algo também que foi bem interessante, que nós vamos usar sempre o princípio multiplicativo, né? Então, toda vez que tiver a ideia do i, como fala o pessoal do Sul, quando tiver a ideia do e, aí você vai usar sempre a multiplicação. Para fazer uma senha, eu vou usar números e letras. Então, nesse caso, eu vou fazer a multiplicação. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês. Foi um prazer estar com vocês essa semana. Tenham um bom dia. Estudem, né, as páginas do livro que trata desse assunto. Mais tarde eu vou postar no Google Forms uma questão para vocês resolverem. E é isso. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.